Boa tarde a todos os ouvintes. Meu nome é Shirlene, psicopedagoga. Eu sou cristã, já acompanho a Rádio Gospel, Cristal Gospel, há algum tempo, né? Acompanho juntamente com o pastor Glauber também. E hoje eu estou aqui para que vocês conheçam um pouco o meu trabalho e também com a intenção de passar algumas dicas para vocês. Eu estou na área da educação há 20 anos, sou professora, pedagoga e psicopedagoga com atendimento clínico para jovens, adultos e crianças. E o objetivo aqui nessa tarde é trazer a vocês uma ajuda, né? Ajuda que possa contribuir para as pessoas nas tarefas com seus filhos em casa, né? Nesse momento que nós vivemos, né? Em que as crianças estão em casa, então há uma certa dificuldade, às vezes, de estar trabalhando com eles as atividades que vêm da escola e também que eles possam ser estimulados, né? Pelos pais com atividades extras, né? E eles não venham se sentir desanimados, né? E nem desfocados. O outro objetivo também é uma troca de experiência, né? Onde eu vou me conhecendo a mim mesmo, vou conhecendo ao outro e assim interagindo um com o outro para que se interaja uma unidade, né? Desenvolvendo estratégias de como aprender a ler e escrever, de como desempenhar habilidades no trabalho, né? Enfim, buscar uma transformação, né? Uma transformação para que tudo vá bem nesse aprendizado, né? E hoje, qual é a nossa maior preocupação, né? Meu filho, né? O que é que ele está aprendendo na escola, né? Às vezes a gente se pega a pensar, né? O que é que ele aprende na escola? Quando eu estou em casa com ele, eu começo a perceber, né? A dificuldade, alguma dificuldade dele e me vem aquela dúvida, né? Como ajudá-lo nessa fase, né? Que nós estamos passando? Como eu posso ajudá-lo, né? E aí a gente vem com uma indicação, né? Uma dica. Primeiramente, eu preciso entender o melhor meio de estudar, né? E antes de responder essa questão, porque quando eu entendo o melhor meio é aquilo que eu consigo transmitir, passar para o meu filho para que ele tenha uma compreensão melhor daquela necessidade naquele momento, né? E então eu preciso entender o que significa dificuldade de aprendizagem, né? Então, o que nós podemos dizer é que quando uma pessoa não aprende com o mesmo método que o outro aprende, existe a dificuldade. Então, quando o aluno ele retém aquilo que ele aprendeu na sala de aula, ele consegue desenvolver as tarefas, né, os desafios, e com isso conclui-se o aprendizado. Quando não acontece isso, então não houve, né, aprendizado e vem a necessidade de descobrir quais os fatores que impediram aquele aluno de aprender, né? O que foi que aconteceu nesse meio do caminho que o meu filho não conseguiu aprender, né? Ele não consegue desenvolver as tarefas. O que aconteceu? E aí, a gente percebe isso quando vem as avaliações, né? Apontam que ele realmente não aprendeu pelo seu baixo rendimento escolar, né? E aí eu insisto na pergunta, né? O pai começa a pensar, né? Como eu posso ajudar a criança? O jovem, né? Ou até mesmo o adolescente, né? Se pega a perguntar, o adulto, né?
a aprender e vencer aquilo que o impede de aprender. E aí a gente começa a pontuar alguns pontos, né? Essa dificuldade, pode ser sanada com os pais, né? Onde os pais organizam o estudo dos filhos, estabelecendo assim um acompanhamento diário do filho, né? Para que ele possa ter um auxílio. E aí, aqui vai uma dica, né? Algumas dicas de como o pai pode estar oferecendo esse auxílio. No primeiro momento, ele tem que planejar, que organizar, para que possa haver um estímulo para o seu filho, né? Então, a princípio, o que é legal é você estabelecer 2 horas de estudo por dia ao seu filho, né? Num local tranquilo, com boa iluminação, sem interferências de sons, TV, rádio, celular. E o pai, ele deve ser o condutor mediando esse momento de estudos, né? Quando a gente fala de estabelecer essas 2 horas, o ideal é que seja no mesmo horário de aula da criança na escola, né? Isso porque nós estamos falando mediante essa situação que nós estamos vivendo agora, né? Em que a criança deve estudar em casa. Então, estabelecidas essas 2 horas, que o legal é que venha a ser no seu horário de escola, se a criança estuda de manhã, estabeleça esse estudo pela parte da manhã, né? E assim também, a criança então acorda, no caso da manhã, né? Toma o seu café, troca de roupa, porque muitas das vezes a gente pensa, não, pode ficar do jeito que está. Às vezes fica até de pijama mesmo e já vai para os estudos. Mas aí a gente tem que levar em consideração o nosso cérebro, né? Para ele, esta informação ainda não é objetiva, né? Porque nós temos uma rotina onde levantamos, saímos. Então, a gente tem que sair dessa zona de conforto em que estamos para que o nosso cérebro entenda que realmente nós não estamos nesse conforto, que realmente nós estamos entrando na nossa rotina diária de atividade, né? Outro detalhe importante que os pais podem estar fazendo é saber a vida escolar do seu filho, né? Então, procure o professor, procure o coordenador da escola, para que vocês se tornem um parceiro, né, desses profissionais, que muito vai ajudá-lo em conduzir, né, os estudos dos seus filhos e ajudando, né, nessa parte também. Então, feito isso, você já vai ter uma ideia de como seu filho está indo na escola, né? Então, tem que ser um ambiente prazeroso, onde ele possa se sentir estimulado, né? Estimulado a prosseguir os seus estudos e, na volta também, ele permanecer, né? Com essa vontade, com esse ânimo, né? De permanecer estudando. Outro detalhe importante é que se o pai, caso não consiga, né, chegar num consenso, não consiga resolver os exercícios, ele deve procurar um especialista, porque no primeiro momento ele vai resolver as questões que vêm da escola, que os professores já deram as orientações e tudo mais, né? E depois disso, o pai também ele deve acrescentar outras atividades lúdicas, né? Que vão também ajudar o aluno a ter esse estímulo, né? De ânimo.
Quando o pai não consegue isso, aí voltando para as aulas normais, né? Foi feito todo esse trabalho de organização, de um tempo, o pai como mediador, mas mesmo assim, o pai percebe que não há um desempenho do filho. Não há um desempenho. Então, o que convém fazer? Procurar um especialista no caso, né? Porque se já foi feito um planejamento, se já foi feita uma organização, estabelecendo, né, um local, e você percebe que o seu filho não está dando conta, então é a hora de procurar um especialista, né? Ou você procura o professor para ter um entendimento naquilo que o aluno não aprendeu e não houve desenvolvimento. Ou então você pode estar conversando com o coordenador da escola, que é o pedagogo, né? Com essa intervenção pedagógica, você vai ter compreensão da metodologia, da didática, né? E assim poder entender um pouco mais o que o seu filho não está entendendo, aprendendo, né? E o psicopedagogo, que tem a função de verificar uma dificuldade mais específica no aluno, né? Às vezes algum transtorno, porque aí só o psicopedagogo, junto com uma equipe interdisciplinar de profissionais, que é o neuro, fono, psicólogo, né? Para avaliar aquela dificuldade específica do aluno. Então, aqui são alguns pontos que podem ajudar, né, o pai a desenvolver as habilidades dos seus filhos, a entender um pouco mais, né, da dificuldade que o seu filho passa. Bom, em sumo é isto, né? Algumas dicas de como proceder nesse acompanhamento com as crianças em casa. E hoje, a primeira fala que eu vou ter aqui com os pais é sobre a alfabetização, né? Como eu posso ajudar em casa meu filho nessa parte, né? E o que é a alfabetização? Primeira pergunta. O que é a alfabetização? Pensa um pouquinho, como é que você avalia o que é a alfabetização? Nós podemos entender que a alfabetização é um processo onde eu desenvolvo a habilidade de ler e escrever adequadamente num código de comunicação do meio, né? E hoje, esse processo é o que mais a gente se pergunta, né? Será que o meu filho está crescendo, se desenvolvendo a habilidade de ler e escrever? Essa é um questionamento, assim, que os pais sempre estão se perguntando, né? E os pais, por suas vezes, né? Desesperados, sem saber o que fazer, né? E o que fazer para que seus filhos aprendam. Então, essa é a pergunta, né? Como você que está em casa pode ajudar o seu filho? Então, todas essas questões que eu já falei. Em primeiro lugar, é o planejamento. Segundo, é a organização, que tem a finalidade de estimular meu filho, né, seu filho. E também respeitando o seu limite, né? Porque cada um tem o seu limite individual para a aprendizagem, né? E uma das características que a gente pode apontar aqui, de como eu posso auxiliar o meu filho, é saber que a fala, ela é nata, né? Então, nós já temos a fala. E a escrita, ela é uma invenção cultural, né? Então, cada cultura, cada povo tem o seu código, né, de linguagem. E que, para eu
saber, entender, né, a leitura e a escrita, desculpa, eu preciso compreender o som das letras, que nós chamamos de consciência fonológica, né? E compreender também o som das letras das palavras. Se eu coloco isso para a criança de uma maneira lúdica em que ela possa entender, ela já vai ter uma base de como ela vai poder entender, né, o que é palavras, o que são letras, o som das letras das palavras, o som das letras, que é diferente, né? Diferente um do outro. Bom, eu colocando esse ensinamento para as crianças, de que maneira, né? Eu vou trabalhar a parte lúdica, então através de uma massinha, tampinhas, uma leitura, e a partir dessa leitura fazer uma atividade dinâmica. Ao longo do tempo ela vai percebendo que há uma diferença, né? Outras vezes também a gente se pergunta, né? Então, qual a idade certa para alfabetizar? Então, nós não podemos pensar que isso só acontece aos 5, 6 anos, né? Quando ele vai lá para o primeiro ano, ou está saindo da pré-escola, já alfabetizado. Esse processo ele se inicia desde lá na mais tenra idadezinha deles, né? Desde os 2, 3 anos, quando você canta uma musiquinha para a criança e nessa música está inserido letras, números, você pode trabalhar isso com a criança, né? As crianças de 2 a 3 anos, 4 anos, elas têm um limite, né? O seu limite individual. Então, é lógico que eu não vou iniciar com essas crianças para elas aprenderem a contagem de 1 a 10, por exemplo, né? Elas vão iniciar de 1 a 5, então eu envolvo elas no musical onde apresenta essa numeração, ou apresenta animaizinhos que vai enumerando de 1 a 5, e aí ela vai ter essa percepção, né? Então a base começa lá no comecinho, né, da idade, não necessariamente aos 5, 6 anos, e com isso a criança, ela está se alfabetizando, né? Então, o interessante é estimular a criança na habilidade de ler com consciência fonológica, né? Mas o que é isso, né, Shelene? Consciência fonológica? Me explica melhor isso, né? Então, a criança, quando eu ensino com essa consciência fonológica, a criança ela vai entender o que é uma palavra, o que é uma letra dentro de uma palavra, e que esta palavra ela está pautada na sílaba, e conversar com ela, né, a respeito daquela palavra. Olha, então agora vamos escrever essa sílaba, vamos ler essa sílaba. Então ela vai tendo essa consciência, né, do que representa o som de uma letra, né? O que representa uma sílaba, o som de uma sílaba dentro de uma palavra. Enfim, estimular, né? Estimular a consciência da sílaba como partes, né, das palavras. Contar número de sílabas, né? Contar o número de letras que compõem aquela palavra e assim trabalhar com eles de uma forma lúdica, né, mais intensa. Usar a fala, que é silábica, né? Então, a gente tem esse movimento, né, de articular a letra, a palavra, né, a sílaba, associando uma sílaba para cada letra, né? O interessante também é que eles entendam as vogais, né? Que eles saibam quais são as vogais. Porque aí, ao longo dessa prática lúdica, eles vão associar que toda palavra, toda sílaba tem uma vogal, é seguido de uma vogal, né? Então, é preciso que eles percebam
o significado, né, som das palavras, diferente do significado das palavras, né? Muitas vezes as crianças menores, né, que ainda não estão silábicos, se apresenta a imagem de um animal para elas, né, para elas escreverem o nome daquele animal ou objeto, né? Então, por exemplo, se apresenta para ele a figurinha de um leão. Então, ele vê aquele animal enorme. Ele vai compor essa palavra com um número de letras enorme, porque ele associa o tamanho, né, ao número de letras. Então, essa que é a consciência que a gente tem que ir trabalhando com ele, né, através da composição das sílabas, para que ele tenha um entendimento do que é a palavra. E assim ele vai sendo estimulado, percebendo, né, auditivamente o que fala. E eu trouxe aqui um joguinho, né, um jogo lúdico, para que as crianças, para que vocês possam trabalhar com as crianças. A gente pode iniciar sempre com uma história com eles, né? Um textinho curto, uma história brevezinha, e daí depois conversar com eles sobre a história, fazer perguntas, né? Que isso aí vai trabalhando na memória deles, né? Aqui eu trouxe esse livrinho. Aqui ele conta provérbios, né? Esse livrinho até eu trabalhei o ano passado com terceiro e quarto ano a respeito de valores, eu trabalhei muito com eles. E eles gostavam muito, né? Cada dia é um provérbio. E esse fala assim, ó: a alegria faz bem à saúde. Provérbios 17, 22. Então, eu leio pausadamente, né, a frase: a alegria faz bem à saúde. E aí eu faço questionamento para a criança, né? O que é que faz bem à saúde? Ele responde: a alegria. Então, a alegria faz o que para a saúde? Bem. Aí, então, eu coloco para a criança: vamos formar essa palavra, bem e saúde? Então, aqui eu tenho uma caixinha de ovos, né? De colocar ovos. E tampinhas do alfabeto, onde eles vão separar, né, as letrinhas e formar a palavra. Então, aqui, ó, saúde e bem. Então, a alegria faz o quê? Bem para quem? Para nossa saúde. E aí nós vamos trabalhar, né, as sílabas, vamos trabalhar as letras, no caso da saúde. Então, eu vou bater palmas para eles verem, identificarem que o número de sílabas, quantas são nessa palavra. Então, ele vai fazer sa-u-de. Você faz com a criança e a criança vai repetir essa ação. E assim trabalhar, né? Separadamente, sa-u-de. Vai trabalhar as vogais, vai trabalhar o número de letras. E dessa forma, eles vão adquirindo a consciência fonológica. Então, a intenção é essa, de estar trazendo para vocês dicas, né, de atividades, não somente para as crianças pequenas, mas também para jovens, os adolescentes, aquele adulto, né, que às vezes quer ler uma revista, um livro. Teve um tempo que eu trabalhei também com a alfabetização de adultos. E trabalhar com eles é bem interessante, porque eles querem resgatar aquele tempo perdido, né, em que eles não tiveram condições de estudarem no tempo certo.
Então, eles são bem solícitos, né, a estudar. E eles estão sempre prontos a querer aprender e tem aquela necessidade, né? Eu tinha alunos que tinham aquele desejo de aprender a ler para ler a Bíblia. E eles querem realmente resgatar, né? Então, essa é a dica que eu tenho para hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa experiência, né? E se vocês quiserem fazer perguntas, podem deixar aí, né, no link a pergunta. Na próxima semana que eu estiver aqui no programa, eu vou estar respondendo, né? Nós vamos estar aqui na segunda-feira e na quarta-feira, às 13 horas da tarde. E é isso, tá? Para hoje seria isso. Uma boa tarde a todos e até a próxima segunda-feira. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Yeah, yeah, yeah. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora.
quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Você está na Rádio Cristal Gospel, transmitindo de Mogi das Cruzes, São Paulo, via internet, pelo site, aplicativo, Facebook e YouTube. Rádio Cristal Gospel, ao vivo. Participe de nossa programação.